Bom, Deus é amor, segundo Jesus. Por que isso é importante? Vamos ver? Vamos repensar conceitos? Deus não é vingativo e nem é parcial. Como eu já falei aqui, ele não vai preferir A em função do B, porque o B é branco, o B não é, ou porque o C é mulher, o outro é homem, ou porque tem a condição social tal, ou porque contribui mais com a causa. Tem gente que compra Deus, como se Deus fosse um objeto, né? E tem gente que acha que tem um quinhão maior, porque deu mais. Não é isso. Deus não é parcial e Deus não é vingativo. Deus é amor. Deus não castiga e nem condena ninguém. Ora, se Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que às vezes nós somos infantis ainda em algumas coisas. Você, como ser humano, vai condenar seu filho de 2, 3 anos que está fazendo algumas coisas erradas? Vai ensiná-lo, mas vai condená-lo porque fez errado? Ora, Deus não faz isso. Não castiga e não condena. Ele espera. Só espera que você acorde. O temor nos afasta e nos deixa apreensivos, enquanto o amor nos aproxima e acalma. Se eu temo, eu me afasto dele de medo. Se eu o amo, eu o trago para mim. Ele está presente na minha vida. Eu não tenho vergonha dele. Eu vivo nele. E ele vive em mim. Nas menores coisas. Vão dar certo? Não sei. Mas ele sabe que eu tentei fazer o melhor. Tá certo? Amar a Deus, porém, não é um processo de adoração contemplativa e impensada. Nós temos uma outra palestra que é Amai-vos e instruí-vos. Ali a gente tenta entender que o amor também faz parte de um processo de incompreensão, de aprendizado, de entendimento diferente das coisas. O amor não é um negócio que você se devota sem pensar, sem entender, sem se colocar de maneira correta. Não é devoção absoluta. Então, amar a Deus acima de todas as coisas que Jesus colocou lá, não é você ficar, sabe, indo nos templos ou nos lugares, rezando. Não é isso. É você viver em Deus. E viver com Ele sem medo dEle. Não devemos ter vergonha de Deus, porque não somos de fato culpados de nada. Quero que vocês pensem muito sobre isso. Sou culpado de quê? Porque, sabe, eu descobri que eu fiz umas coisas erradas, eu tomei uma decisão errada, eu não devia ter feito isso. Fez. O que há de errado nisso? Deus não te deu a capacidade de pensar? Deus não te deu a capacidade de decidir? Ele não te deu a capacidade de aprender com o erro? O que é de errado nisso? Pensem sobre isso. Não há condenação premeditada. Deus te deu a capacidade de pensar e decidir por si. Ponto. Então, Ele me deu a capacidade de raciocinar, de tomar decisões, aí eu decido, Ele me condena? É assim? Então, eu vou chegar para o meu filho e falar assim, filho, olha, você já tem idade suficiente para escolher o time que você quer torcer. Decida entre São Paulo e Corinthians. Aí o filho fala, papai, quero ser corintiano. Está condenado. Que era para ter escolhido São Paulo. Ora, é assim que funciona? Então, Ele me dá a capacidade de escolher, de decidir. E na hora que eu escolho, eu decido, cometo um equívoco. Ele me condena? É isso? Isso é irracional. Isso está fora da questão que Jesus nos colocou de amor incondicional de Deus para conosco. Ora, Ele me fez assim, sabe? Com essa capacidade de decidir e de escolher coisas. Eu posso errar? Sim.
desde que eu assuma os meus erros. Aí é que está a diferença. Porque o que te transforma é reconhecer os seus erros. E não continuar errando. Tá certo? Gente, todo mundo que erra já não é mais a mesma pessoa. Pensem nisso. Por quê? Ainda mais se ela reconhecer os seus equívocos. Ela já é outra pessoa. Ela já tem uma outra ideia sobre as coisas. Ela já teve uma experiência que não deu certo, entendeu? Então, jamais a gente pode condenar a pessoa pelo que ela foi. Esse é o grande erro do ser humano também. Nós temos que olhar a pessoa, o que ela é hoje. E qual é a perspectiva que ela tem para ser amanhã. A quem o processo de culpa interessava na época e a quem interessa atualmente? Bom, a gente já falou sobre isso. Quanto mais pessoas culpadas eu tiver, mais controle sobre elas eu tenho. A doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita transfere para você e ela te diz, olha, é fora da caridade que não tem salvação. Aí não interessa se você é espírita, se é evangélico, se é católico, se é judeu, não interessa. Se você não acredita em nada, o que interessa é o teu comportamento no mundo. Se Deus acreditou em você, por que você mesmo não acredita? Opa! Olha o trabalho que você teve para reencarnar. Vocês têm ideia do que é um reencarne? O processo de preparação do espírito, a escolha das provas, a escolha das coisas, a família, os acertos, ligar-se a um embrião, no desenvolvimento, ajudar o embrião a se desenvolver, para o espírito ir ligando ali, começar todo um processo do zero praticamente, para depois achar que você não merece ser feliz, que Deus está te condenando, que Deus está te acusando, que Deus te acha pecador e por aí afora. Para com isso. Ele acreditou em você. Por que você não acredita? Se você parar para pensar, se a gente usar a razão, se eu não acreditar em mim mesmo, eu estou indo contrário a Deus. E ele acreditou? Ele achou que eu merecia? Então, por que eu não acredito em mim? Uma nova encarnação, esquecendo da anterior, é uma maravilhosa oportunidade. Pensem nisso. Se você reencarnou e você está tendo essa oportunidade de viver, é uma coisa linda isso. Sabe, porque o que você foi lá, até tem gente que fica querendo saber, é que eu fui na vida anterior, porque se eu soubesse ficava mais fácil. A gente quer facilidade em tudo. Para com isso. Não interessa o que você foi, o que interessa é o que você é. Como também não interessa o que você fez nesta vida antes de conhecer os conceitos espíritas. O que interessa é o que você é agora, é o que você vai fazer. Porque é agora que você está tendo a oportunidade de aprender. É isso. Você é um ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual a você. Por quê? Tem alguém igual a você? Gêmeos idênticos. Eles são idênticos? Pode ser fisicamente, mas de caráter, de atitudes, de valores, de conceitos. Pode até ter mais ou menos semelhanças, mas são diferentes. Não tem ninguém no mundo igual a você. Olha que coisa linda. E Deus te fez assim. Porque Ele acreditou em você, Ele acha que você merece, que você tem oportunidade. E não interessa os problemas que você esteja passando, entendeu? Não interessa as dificuldades, até físicas que você tenha. Ele está te dando uma oportunidade. Ele acreditou, e Ele aceita que você é do jeito que você é. Passe a se aceitar também. Lembre-se, da mesma forma que Deus te deu a oportunidade, deu aos outros também. Então, aqui já começa aquele processo de amar o próximo como a si mesmo. Se Ele te deu a oportunidade, Ele acreditou em você, e Ele vai dar para os outros também. Puxa, mas até para aquele cara que foi lá e matou e fez? Sim, até para ele.
Cada um, gente, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, estão entendendo? Se você não precisa passar por algo semelhante ao que essa criatura fez, agradeça, porque você já está num processo e num nível melhor. Aquele ainda vai ter que, sabe? Né? Ele ainda vai ter que exemplificar, ele vai ter que sofrer, vai ter que passar por situações até compreender. Mas nós estamos aqui. Outra coisa que nós precisamos entender nesse processo, lá no plano espiritual, quando nós desencarnarmos e nós nos posicionarmos lá, existem as diferenças, elas já são automáticas. Desencarnou, vai, dependendo da sua vibração, da sua forma de pensar, da sua energia, você vai se posicionar. Tá? Lá. Pessoas mais materializadas, mais densas, elas ficam mais próximas da crosta terrestre. Mais próximas. É uma vibração, é uma energia mais densa. Conforme você vai se espiritualizando, se desprendendo, né, seus valores, seus conceitos, a forma como você está com você mesmo, né, você se posiciona de forma diferente. Então, lá no plano espiritual, fica mais fácil a convivência. Por quê? Porque é uma questão de sintonia. Todos que estão naquela faixa estão mais ou menos iguais. Ali é legal. Porém, a gente está num mundo de provas e expiações, de aprendizados, por isso que a gente reencarna, que é para aprender coisas. E aí a gente reencarna aqui meio que misturado. Da primeira faixa, da segunda, mistura e vem para cá. Aqui, a gente ainda consegue criar uma certa separação, baseado nos nossos valores, nossos conceitos, nossa energia. Então, a gente vai atraindo as pessoas conforme o que a gente é. Um dia eu estava falando sobre isso, uma pessoa falou assim, mas por que eu só atraio tranqueira para a minha vida? Eu falei, bom, eu não posso responder. Eu não te conheço. Como é que você pensa, como é que você está com você mesmo, se você se aceita ou não, se você está de bem, como é que é a tua energia, eu não sei. Quem tem que responder isso é você mesmo. Certo? E aí a gente se mistura, por isso que às vezes a gente não compreende Deus. Tem gente que fala assim, mas como é que Deus permite que essa pessoa faça isso? Ora, Ele está permitindo porque essa pessoa ainda está aprendendo. Ela ainda é bárbara, talvez ela ainda seja uma pessoa primitiva em termos de conceitos. Mas uma hora ela vai aprender. Agora, a pergunta que você tem que fazer é o contrário. Por que Deus permitiu que você, estando aqui, observasse e ficasse chateado com aquilo? Estão entendendo? Aí você vai perceber que você tem que ser feliz porque você é diferente. Você não é aquilo. Estão entendendo o processo qual é? Não é de condenar a pessoa, mas é de entender o quão melhor você já está em relação àquela pessoa. Em resumo, na vida somos o personagem central do nosso drama e o coadjuvante no drama de outros. Os outros são, então, o personagem central de suas histórias. Olha que interessante. Pensa sobre isso. Eu sou o personagem central da minha história. E tem pessoas que coadjuvam no meu filme. Minha esposa, meus filhos, né? Meus amigos, pessoal do Obreiros, né? São coadjuvantes no meu filme. Eu sou o personagem principal. Então eu tenho que ver a minha história, mas eu tenho que ver também de que forma essas pessoas estão interagindo na minha história. Não esquecendo que eu sou coadjuvante na história deles. E eles são os personagens principais. Se eles precisam passar por dramas diferentes dos meus, eu tenho que entender isso. Da mesma forma que eu tenho que entender que eu estou passando por dramas diferentes dos demais. Reflitam sobre isso também.